Bom dia, uma excelente terça-feira, um dia abençoado para todos nós. Logo mais, vamos saber o nosso adversário nas quartas da Copa do Brasil. Vai começar o sorteio às 11h30. Esse vídeo aqui vai sair às 7 da manhã, então logo depois a gente vai repercutir aí o nosso adversário. Mas por que Thiago fez essa cara? O Juventude ganhou. Então nessa rodada teve o Sport ganhando e o Juventude ganhando. Família, assim, não sei, né? De repente, alguém conhece um tio, um primo, uma prima, um amigo próximo, um sobrinho, eu não sei o que, do Fernando Diniz. Aí você faz um corte desse trecho aqui e manda. Fala assim, pô, entrega aí pro Diniz, é um torcedor do Vasco, gosta muito, sofre muito com essa situação, né? 2023 ficou calvo, perdeu o cabelo pra caramba, ele tinha que tomar uma todo jogo pra aliviar o coração e ele tá vendo que vai pro mesmo caminho esse ano. Né? Não pode, entendeu? Então pega esse corte e mostra lá pro Diniz. Fala, eu vou falar pra ele aqui, Diniz, você também tá, irmão? Você também vai atrás do Cabo Daciolo, pro Cabo Daciolo fazer uma oração, né, forte, uma corrente de fé em você, porque você também tá precisando, tá? Fiquei sabendo ontem que você, nos últimos 31 jogos pelo Campeonato Brasileiro, você ganhou 5. Isso é assustador. Então esse papo seu que a bola vai entrar, é falha ali, vamos evitar, não sei o quê, e as vitórias vão chegar, tô torcendo por isso. Mas, irmão, tu tá carregado também. O Vasco, sem sombra de dúvidas, é um clube. E a gente vai conversar muito sobre isso aqui, tá? Falar sobre essa situação, essa urucubaca que o Vasco tem. Mas, Diniz, procura, irmão. Vai procurar o Cabo Daciolo. Pelo amor de Deus, ô Diniz. Porque a nossa bola, de fato, precisa começar a entrar e ainda mais nos próximos 5 jogos. E nesse sentido, família, uma resenha muito boa sobre o Campeonato Brasileiro. Quero até já aqui analisar com vocês, né, a próxima rodada, a rodada que o Vasco vai encarar o Santos. Mas eu fiz aqui alguns cortes de 2 jornalistas, né, que torcem para o Grêmio, e o Marcelinho Carioca e também o Neto, né, repercutindo aqui a derrota do Corinthians para o Juventude. Então a gente vai analisar aqui a classificação também, já projetar essa próxima rodada. Interessante, né, que os adversários do Vasco nas próximas 5 rodadas, está aqui do 12º para baixo. Então assim, pau a pau. Então, Diniz, pelo amor de Deus. Além disso, família, tem algumas informações aqui sobre mercado da bola, né? Informações do canal Atenção Vascaínos, de jogadores que podem receber propostas nos próximos dias. Piton, João Vitor e Ryan. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Esqueci de falar também, família, a gente tem mais uma informação aqui sobre o zagueiro Carlos Cuesta. Agora sim, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, eu vou começar a nossa resenha com o mercado da bola, porque eu acho que, né, o assunto Campeonato Brasileiro vai render um pouco mais, né, trazendo aqui os gremistas, Neto, Marcelinho, também conto com a sua opinião, família. Vamos começar aqui com essa do Ryan. Tá aí, ó, o Al Hilal da Arábia Saudita demonstrou interesse no atacante Ryan. Ainda não se sabe o valor da proposta, mas os dirigentes devem vir fortes para adquirir o jovem. A rescisão do Ryan está no valor de 40 milhões de euros, cerca de 250 milhões de reais. Para complementar, está aqui. João Vitor, o CSKA fez uma proposta de 4 milhões de euros, né, 25 milhões e 300 mil reais, e o Vasco fez uma contraproposta de 5 milhões de euros, 31 milhões e 600 mil reais. Lucas Piton, o Milan voltou a ter interesse no lateral e pode fazer uma proposta de 8 milhões de euros, quase 51 milhões de reais. Tá aí, família. Já comentei aqui com vocês, né, sobre essa situação. No caso, eu falei da situação do Piton, né? Mas dá pra gente colocar João Vitor e também o Ryan. No caso do João Vitor, é aquilo que eu falei com vocês. O Vasco vai contratar um zagueiro para ser titular, que possa ajudar? Beleza, cara, eu venderia. Eu venderia porque acho difícil o Vasco chegar perto do valor que investiu. Acho muito difícil. E quase 32 milhões no João Vitor, cara, é um bom dinheiro. É um bom dinheiro. É claro que a gente tem que pensar na sequência da temporada e esse é o ponto.
Agora, vai contratar também o Carlos Cuesta. Será que vai se adaptar? Não vai? Convive com lesões, né? Eu tava vendo uma galera falar dele que as lesões vêm atrapalhando ele nos últimos anos. Então, assim, é muito complicado. É uma decisão que ela não é nada fácil. Porque hoje no atual elenco, família, e principalmente olhando para o estilo do Diniz, o Maurício Lemos ele vai ter sempre muita dificuldade. Muita dificuldade. E o Fernando Diniz falou sobre isso, né, na coletiva, que ele gosta de jogar com a linha alta lá em cima, então ele gosta de ter dois zagueiros com uma certa velocidade, que não é o caso do Lemos, né? Também tem muita dificuldade. É aquilo que a gente comentou um outro dia, né? O Lemos, ele contribui na bola aérea, eu acho que ele é melhor no caso do que o próprio João, do que o Hugo Moura que está jogando ali também, de vez em quando, e também o Freitas, mas não tem a velocidade necessária para esse estilo do Diniz aí, que o tempo todo fica exposto, tem que fazer uma recuperação. Então o João Vitor é muito rápido nesse sentido, mas é um bom valor. É um bom valor, quase 32 milhões é muito dinheiro, família vascaína. Em relação ao Lucas Piton, nesse momento, como o Vasco não tem esse olhar de contratar um lateral esquerdo, eu não venderia, né? Já falei aqui com vocês, poxa, gosto do Leandrinho, acho que o Leandrinho deveria sim ter algumas oportunidades, mas e se não vingar? E se não der certo? Você tem o Piton, que é um cara que já passou por poucas e boas aqui no Vasco, inclusive 23, 24. Esse ano é um cara que está falhando muito, né, defensivamente, mas até que nos últimos jogos, né, contra Mirassol e CSA, na parte ofensiva, contribuiu. Mas, né, já prejudicou o Vasco demais esse ano, mas demais. Né, em vários gols nas costas dele, a expulsão contra o Del Valle. Então é um cara que eu também tô doido para seguir o seu caminho. Mas eu fico com essa preocupação aí porque entendo que o Vasco não vai no mercado contratar um lateral esquerdo para ser titular. Né? Então você fica com Leandrinho e Vitor Luiz, eu acho que não é o ideal. E o Ryan, eu acho que a gente nem precisa conversar, né, família? Um outro dia, né, eu falei aqui sobre essa questão, né, do futebol árabe. Levantaram aí, nem foi o Al Hilal, foi um outro time, né, que eu agora não me recordo. Mas eu citei o Marcos Leonardo como exemplo, né, que está no Al Hilal. Ele estava no Benfica, aquele do Santos, né, foi pro Benfica e foi pro futebol árabe. Falei, pô, cara, nem sabia disso, mas o cara tá pegando 8 milhões por mês. Então, será que isso não mexe com a cabeça do cara? Dinheiro que não falta lá, né, família, para fazer uma boa proposta para o Vasco e, claro, salário também para o Ryan. Então, realmente, isso pode mexer com a cabeça do jogador, que é muito novo, né? Ryan tem 18 anos, faz um contrato aí, sei lá, de 4, 5 anos. Moleque ainda, sei lá, para sonhar com a Europa e com muito dinheiro no bolso, né? Aí é planejamento de carreira, né? Se tem confiança, se acredita no potencial, se quer bater num grande mercado, né, na Europa, se vai ganhar dinheiro na Arábia, é isso, depende do atleta. Agora, o meu olhar como torcedor, e espero também, né, que o Pedrinho possa pensar dessa forma. Eu sei que envolve, né, outras pessoas, né, que podem forçar uma saída e pagando a multa, né, não tem o que fazer, né, que o Ryan possa ficar. O Ryan, hoje eu vejo ele como o principal jogador do comando de ataque do Vasco. Ele é mais jogador hoje, ele é mais importante, aí é uma opinião minha, do que o Coutinho, do que o Verratti e do que o Nuno. Tá? Ele é o mais importante, é o cara que está tentando, nem acho que foi tão bem assim, né, contra o Galo, mas mesmo assim é o cara que arrasta, que tenta, que chuta, que beleza, tá perdendo ali algumas oportunidades, principalmente, né, de cabeça, perdeu 2 nesse jogo, mas é o principal jogador do Vasco. Perder o Ryan agora, né, seria muito difícil, mas muito complicado mesmo, família vascaína. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre esses 3 jogadores. E aí, para finalizar aqui, mercado da bola, tá aí, informação do Joel Silva. Acordo fechado entre Vasco e Carlos Cuesta. Na verdade, essa informação, né, já é de um tempo atrás, e até o canal Na Torcida Vascaínos, né, trouxe essa informação. Mas estou falando dela aqui agora porque ele traz uma outra informação, que é a questão salarial. Vamos lá. Ó. O Vasco da Gama já tem acerto com o zagueiro Carlos Cuesta, do Galatasaray. O colombiano aceitou manter o salário que recebe na Turquia, cerca de 850 mil mês, com bônus por metas. Cuesta não pretende jogar no futebol russo, afastando a concorrência do Spartak Moscou. Agora o Vasco negocia diretamente com o Galatasaray para fechar a contratação. Um outro dia a gente trouxe aqui uma página, né, lá da Turquia e falando sobre uma questão de prejuízo. Né? Agora eu não sei quanto o Galatasaray pagou ao Genk, né, o time que ele jogava lá na Bélgica, mas, né, o Vasco não deve se aproximar desse valor que o Galatasaray investiu. Uma situação muito parecida, né, a gente está vivendo aqui agora, se de fato acontecer essa proposta do CSKA de quase 32 milhões. Né, e o papo, né, o que falam pelo menos, com as metas e tudo mais,
O Vasco pagou, ou vai pagar, não sei, né, 42 milhões pelo João Vitor, família vascaína. Então é isso, já falei bastante aqui sobre esse jogador, a gente já repercutiu aqui alguns jornalistas, né, da Colômbia que elogiaram, que falou que tem potencial, tem uma questão física também que o Vasco precisa observar, mas é um zagueiro de seleção, perdeu um pouco da confiança lá no Galatasaray por uma partida que ele foi muito mal, né, chegou em alguns jogos também quebrar o galho na lateral, então isso também prejudicou um pouco ele no futebol turco, mas o Vasco está colocando muita expectativa nesse atleta, é o plano A para a defesa, né? A gente leu aqui também uma informação que o Admar apresentou alguns nomes para o Fernando Diniz e o Fernando Diniz validou esse nome, gostou das características, porque é isso, né? O Diniz que é um jogador com uma boa velocidade, força, técnica e segundo, né, a galera que analisou aqui o Carlos Cuesta, né, os jornalistas, quero dizer, ele tem todas essas características aí que o Diniz gosta para um zagueiro. Agora é esperar. E assim, a gente fica também, né, família? O Vasco conseguiu aí a contratação do Andrés Gomes e o cara vai chegar quando, gente? Pô, nossos rivais contratam aí, pá, os caras já estão aí, exames médicos. Caraca, meu Deus do céu, tudo pra gente é mais difícil, né, família? E assim, chegando aqui na reta final do nosso vídeo, pra gente falar um pouco sobre o campeonato brasileiro, né? Tem alguns times que até já finalizaram, né? Fecharam o turno, 19 jogos, que é o caso do Corinthians, que é um adversário que a gente pode encostar, né? Ganhando os 2 jogos que o Vasco tem para fazer, que é contra a Juventude, e também jogando contra o Bahia em casa. Mas assim, família, muito interessante, né? A gente analisar, né, a rodada, a classificação, os gols sofridos, os nossos adversários, os próximos adversários, quero dizer. E aí eu gostaria de reagir aqui primeiro com vocês, 2 jornalistas gremistas, Marcelinho Carioca e Neto. Olha só. O Grêmio está rebaixado, né? A gente sabe. O Grêmio está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo ao contrário é o que a gente sonha. Que o Grêmio permaneça na elite do Campeonato Brasileiro, que as coisas mudem de patamar, mas hoje o Grêmio está rebaixado. O trabalho do técnico Mano Menezes acabou faz umas 2 semanas, a gente já falou isso aqui, né? Houve até uma insistência de que o Grêmio estava evoluindo, aquela coisa toda, mas não estava, a gente estava vendo, né? O trabalho dele acabou faz 2 semanas, mas por que ele tomaria alguma decisão, né, para melhorar o time do Grêmio, para melhorar as coisas? Quem está do lado dele não está nem aí. Não está nem aí. Hoje era o esporte! Hoje não era... Família, só pontuando aqui, o Mano Menezes ele está muito pressionado, né? E eu acho que todo mundo entende dessa forma, eu venho falando, né, muito isso aqui. O Grêmio é um concorrente, né, nosso aí para permanecer. Direto, né? O Grêmio é muito ruim, o Grêmio é muito fraco. E perdeu ontem, né, para o Sport. E por que eu estou levantando aqui, parando nesse corte? Porque o Diniz também é um cara que já está sendo, né, questionado por não conseguir vencer, por esse histórico negativo aí no Campeonato Brasileiro, por algumas insistências, pela dificuldade defensiva, né, do time. Mas é isso, família. Eu estou torcendo muito, cara, muito mesmo, para que o Diniz consiga dar a volta por cima para a carreira dele, claro, dessa forma, né, ajudando o Vasco, porque o Vasco joga bola, né? Eu acho, assim, que há muito tempo, com a bola, tá? Com a bola, esquecendo, não dá para esquecer. Estou falando, né, porque os resultados realmente são uma merda. Mas com a bola, há muito tempo que eu não vejo o Vasco jogar dessa forma. O Vasco sabe o que fazer com a bola, né? Cria, chega, mesmo contra adversários complicados, assim como foi contra o Internacional fora, né, o Galo jogando em casa, mas não consegue vencer, cara. A bola não entra. Aí você falha, ou você toma um gol com 38 segundos. É uma coisa assim assustadora, por isso que, assim, eu sei que é uma brincadeira que a gente tá fazendo aqui, né, mas ele precisa também, cara. Acaba desse olho no Fernando Diniz, família. Deixa eu continuar aqui, ó. O Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians, o Cruzeiro e qualquer outra camisa pesada. O Sport tá rebaixado. O Sport não tinha ganho até hoje. De quem que ele ganhou? Do Grêmio. Ah, não, mas o goleiro do Sport fez 3, 4 defesas. Mas, pelo amor de Deus, o goleiro do Sport tinha que ter tomado 3, 4 gols do Grêmio. O nosso também fez defesas importantes. O nosso lateral, que é o novo Roberto Carlos, que nós vamos pagar 13 milhões e meio de dólares por ele, e os caras deitam em cima dele, seja por baixo ou seja por cima. Tá triste? Não, é o que a gente tem. Vou fazer o quê? É o que a gente tem, cara. É ridículo, é inadmissível, é desesperador ver o Corinthians... Você tá falando de que sentido? Sentido jurídico? Todos. Sentido Não quero entrar... político, sentido campo? Não, só pra gente entender. Campo. Tá. Não quero entrar nesses pormenores, nesses detalhes, senão o chicote pode estralar mais ainda, eu prefiro ser mais comedido. Ser mais comedido. O time não tem as suas peças de reposição, e aí sem o Carrilho, que é o grande articulador do meio, e o Memphis Depay... O Memphis fez muita falta hoje então, Marcelinho? Pô, eu tô saindo aqui da Rádio Craque Neto, eu fiz o jogo inteiro. Pô, vocês jogaram tanta bola contra o Palmeiras.
Vocês mostraram uma força incrível, sabe? Uma disposição, sabe? Uma coisa sensacional. Pô, vocês deixaram de correr aquilo que vocês mostraram contra o Palmeiras, cara. Vocês deixaram de fazer contra um time que tem 11 derrotas do Brasileiro. 22 gols, né? Tomou 22 gols, cara. Pô, não fazia gol há não sei quanto tempo. Pô, se vocês forçassem um pouco do jeito que vocês 36 gols. 36 gols de forçaram na hora que o Mateuzinho fez um golaço. Pô, peraí, cara. Sabe, o Corinthians tá com 19 rodadas, terminou o primeiro turno com 22 pontos, cara. Vocês têm 19 jogos pra fazer 30. Vocês têm 19 jogos pra fazer 30 pontos. Sabe? Que coisa feia, cara. Fala, Tiagão, fala. Qual é a mensagem que você quer passar, irmão? Trazendo aqui esses cortes dos gremistas, do Neto e do Marcelinho, que torcem para o Corinthians. A mensagem é a seguinte: o Vasco, nesse momento, está atolado na merda. O Vasco está atolado na merda. O Vasco precisa sair dessa merda e ficar junto aqui com o Grêmio, Corinthians, Santos, né, que são times fracos, ruins, horrorosos. É isso. O Vasco joga mais que esses times, principalmente com a bola, na construção, chegando no gol, não marcando os gols, né, porque deveria até marcar mais. Sim, eu acho. Mas infelizmente, a gente não consegue traduzir essas atuações com a bola em gols para ganhar. Infelizmente, isso está acontecendo com a gente. Mas o caminho eu ainda acredito muito, porque tem esses times. Corinthians, Santos, Grêmio, Vitória, né, os times que nesse momento estão fora. Mas por que eu estou dizendo aqui que o Vasco está atolado na merda? E mais uma vez aqui, repito, apesar de falar que esse é o melhor elenco desde 2012 e continuo batendo nessa tecla, mas volto a repetir, esse é o elenco mais vagabundo da história do Vasco. É o elenco mais vagabundo da história do Vasco. Porque ao mesmo tempo que tem o melhor elenco desde 2012, né, salário em dia, o Vasco melhorando a sua estrutura, é capaz de repetir resultados de times horrorosos. Que tinha lá 3 meses de salário atrasado, estrutura terrível, tudo isso. E aí o mesmo não pode. Não pode. Então, com todo respeito a todos os atletas do Vasco, é o elenco mais vagabundo da história do Vasco. Nesse momento, a gente espera, né, que eles possam mudar essa história em 2025, família vascaína. Por quê? Eu estou falando isso, tá atolado na merda. Olha só, Vasco é o único que ainda não venceu no Brasileiro após o Mundial de Clubes. Isso é muito castigo, cara. Muito castigo. O Vasco encerra ali a sua participação, né, contra o São Paulo, jogando uma bola, né, federal, como diz lá a galera de Curitiba, uma bola federal, toque me voe, botando na roda, e aí, né, começa contra o Botafogo lá e até aqui não consegue vencer no Campeonato Brasileiro. Então, Juventude ganhou, Sport ganhou, é isso, né, família? Então, vamos seguir aqui a nossa resenha pra gente pontuar algumas coisas sobre, né, os nossos adversários, os próximos adversários. Tá aqui, como eu disse no início do vídeo, né, do 12º, que é o Ceará, para baixo, o Vasco vai encarar, né, o Ceará nessa sequência, Corinthians, Sport, Juventude e Santos. E aí, família, nessa imagem aí, eu destaco os gols, né, sofridos, né? A melhor defesa é a do Ceará, com 19, né, sofreu 19 gols. Mas o Corinthians, né, bem parecido ali com o Vasco, claro, vale destacar que o Vasco tem 2 jogos a fazer, né, então com essa média de gols que o Vasco sofre, vai aumentar um pouco aqui em comparação ao Corinthians. Porra, já tô com a já fala negativa, eu não gosto disso, né? Vai aumentar, não vai aumentar, não vamos tomar gol. Esse é o pensamento. Mais 24 gols do Vasco, 23 do Corinthians. O Santos, 23 também. Né? O Santos tem 23 gols sofridos. O Grêmio a gente não vai enfrentar nessa sequência, né? Sport 25, Juventude, eu acho que eu printei, eu acho que tá certo, 36 gols sofridos. Então, quando a gente fala aqui dessa sequência de jogos, do nível pau a pau, que são times que estão, que também estão num momento complicado, difícil, estão melhores que o Vasco, porque conseguiram vencer, né, pós-Copa, o Vasco ainda não, mas é isso, a torcida que a gente tem, né, e acredita, fé, que o Vasco vai ter uma sequência de vitórias contra esses adversários, né? Começando pelo Santos, família vascaína. Porque realmente, né, a gente até analisando aqui a próxima rodada, é complicado. Mas porque eu tô falando aqui, até esqueci de mostrar aqui para vocês, né? Tô olhando aqui no que eu separei, falando, né, que esses times hoje são ruins, né? O Vasco tá atolado na merda. Família, você viu o segundo gol do Juventude?
Você viu o segundo gol do Juventude? Para você ver que não foi só eu, tá? Tô mostrando aqui para vocês um torcedor do Fluminense, que é o Carlos, e a galera da TNT Esportes também destacou. O Nenê, com 44 anos, tomou a frente, ganhou na velocidade do Mateuzinho de 24. De 24. Ele chega no fundo, faz um cruzamento para pequena área, o cara gira na pequena área em cima de um zagueiro e faz o gol. Parece que eu tô narrando aqui pra vocês, né, a defesa do Vasco. Mas não, é o que eu tô falando. Família, a gente precisa sair dessa merda, mas tem muito time ruim. Tem muito time que vai brigar até o final. Esse é o Corinthians, né, principalmente com os desfalques aí. Esse é o Grêmio, esse é o Santos. Agora o Vasco precisa estar nesse bolo, porque nesse momento não tá. Precisa voltar a ganhar o mais rápido possível nessa competição. E aí, família, 2 detalhes. Esse aqui, bem importante, né? Até o momento, mais de 40 mil ingressos foram vendidos para Santos e Vasco, então casa cheia, né, aquele clima, Neymar versus Coutinho, e o Vasco mandou muito bem lá no Morumbi. Espero que o Vasco possa repetir esse nível de atuação e, claro, né, com a vitória. E tá aqui, a próxima rodada, já tô ansioso, mas olha só, né, secando aqui o Fortaleza, né, olha o que o Vasco me faz fazer, né? Não vou torcer pro Fluminense, eu vou torcer contra o Fortaleza, né? O Ceará vai jogar fora de casa, vai jogar em casa contra o Bragantino. E o Bragantino também num momento muito difícil. Vitória e Juventude, isso aqui me preocupa demais. Em caso de vitória, do Vitória já vai, né, ampliar ali, vai chegar a 19, 20, 21. E o Juventude, que vai jogar até antes, né? Não é isso? O Juventude joga no sábado, às 4h30. Perdão, às 6h30. Se o Juventude ganhar fora de casa, ultrapassa o Vasco. Olha a situação. Então aqui, até pegando o gancho do Thiago Carpini, né? Na apresentação dele, ele chegou lá e falou: "Ei, papo é esse? Se não vai dar certo, Diniz, tô falando, irmão, vai, procura o Cabo Daciolo. Sport São Paulo, o Sport ainda, né? É um pouco atrás, mas é bom continuar aqui secando o Sport para não chegar no nosso confronto ali embalado, muito confiante. Corinthians, né, contra a Bahia, é um outro time que a gente precisa secar aqui, o Corinthians. O Grêmio enfrenta o Galo fora de casa. E aí eu nem preciso, né, avaliar os outros confrontos, né, que estão mais na parte de cima da tabela. Santos e Vasco, dia 17, às 4h30. Perdão, às 4 horas, família. Então, assim, jogo fundamental, né? Fundamental para o Vasco ganhar, chegar a 19 pontos e torcendo para tudo dar muito certo em relação aqui à rodada. Acho que até um empate aqui entre Vitória e Juventude, a derrota do Fortaleza, o Ceará não ganhando também, né? Importante. Sport perdendo, Corinthians, né? Por jogar em casa, pelo menos um empate, o Grêmio perdendo e que o Vasco possa ganhar. E aí, né? Essa rodada sendo positiva para o Vasco, a gente vai muito confiante para encarar o Juventude no dia 20 desse mês. Repito, Juventude a gente não conseguiu ganhar, né, no ano passado. Perdeu lá por 2-0, sem dar um chute no gol, né? Uma das obras aí de Álvaro Pacheco. E acabou empatando aqui, né? Por 1-1. Então a gente tem ganhado do Juventude nesse ano. Quero dizer que o Vasco tem que ganhar os 2 jogos, né? Os 2 turnos aí. Ganhar o próximo jogo no segundo turno do Juventude. É isso. Vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.